Olá, turma, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Hoje a nossa aula vamos falar um pouco sobre o tema 7, que nós vamos falar um pouco sobre formas farmacêuticas semissólidas, só que dessa vez nós iremos falar entre pomadas e géis. Vocês lembram que na aula anterior a gente falou sobre o quê? Sobre as emulsões, né? Que as emulsões eram o quê? Formada por dois componentes, óleo, água. Lembram que a gente precisava de um emulsificante para poder fazer o quê? A união do óleo com a água. Lembra do tensoativo que a gente misturava, que nós conseguíamos fazer o quê? A união de óleo e água. Então, o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos discutir as diferenças entre pomadas, géis e cremes, né? Então, quando eu devo usar uma pomada, quando eu devo usar um gel, quando eu devo usar um creme, qual que é a forma de se fazer essa pomada, esse gel? Vocês já viram como é feito o creme, né? Na aula anterior. Espero que essa aula venha estar assim ajudando vocês, que vocês agora devem estar fazendo cosmetologia e venham estar agregando na aula de vocês, tá? Então, primeiramente, para a gente só relembrar, lembra que os cremes, eles são nada mais, nada menos que o quê? Eles são emulsões, lembram? Então, o que significa essas emulsões? Ou ela significa, gente, que são o quê? São óleo misturado o quê? Em fase aquosa, né? Ou seja, são ingredientes aquosos misturados em uma parte oleosa. Lembram dessa pequena diferença? Conforme a penetração, em relação à penetração, o creme ele consegue penetrar mais rápido do que as pomadas, tá? Os cremes geralmente eles são usados com produtos aí com ativos anti-inflamatórios, anticoagulante, antialérgicos, antibióticos, antifúngicos e por aí vai, né? Entre outros produtos que podem ser misturados a esse creme para poder ser feito, ter esse efeito que a gente citou agora há pouco, tanto como antialérgico, antibiótico, antifúngico, anti-inflamatório, entre outros. Os cremes, eles têm o quê? Umas características próprias. Quais são essas características do creme? O creme ele tem aquela característica consistente, aquela característica mais macia e mais aquosa, né? A absorção do creme, ela chega a ser mais rápida quando comparada à pomada. Então, se eu perguntar na prova, em relação à absorção, qual absorve mais rápido, o creme ou a pomada? Qual que absorve mais rápido em comparação um com o outro? Isso mesmo, quem absorve mais rápido em comparação um com o outro é o creme, tá? Não esqueçam disso. O creme ele absorve muito mais rápido do que a pomada, quando se comparado o creme com a pomada. Beleza? Os cremes, gente, eles são indicados para tratar grandes áreas da nossa pele. Por quê? Porque pensa assim, se você tem uma grande área afetada, o creme ele é muito mais fácil de espalhar. Ele espalha o quê? Facilmente. Quem de vocês já usou uma pomada? A pomada não é mais difícil para você poder espalhar? Então o creme, em relação à espalhabilidade, ele é mais fácil também, né? E como a gente já citou também, o creme ele tem ação mais rápida, porém, o que acontece? Por ele ter uma ação mais rápida, ele tem uma menor duração. Porque imagina que você passou o creme, ele vai ter uma ação rápida, mas com menor duração. Suponhamos aí, tá? E comparando, aí vai dos ativos. Pode ser ativos que tem 2 horas, 4 horas e por aí vai. Mas se você quer uma coisa de ação rápida, se você for escolher entre pomada e creme, você vai ficar com o quê? Com o creme. Então, essas são algumas das características que a gente vê no creme. Agora, quando a gente fala em pomada, a pomada ela já é bem diferente. Por quê? A pomada, a maior concentração da pomada é base oleosa. Então, suponhamos aí que a pomada ela tem de 80% do que?
de base oleosa, de produtos oleosos. Pode ser aí também esses produtos, para a gente ficar mais fácil, ceras, né, como cera de abelha, cera de carnaúba, óleo de rosa mosqueta, óleo de girassol e por aí. Então, 80% da formulação da pomada vai ser de produtos oleosos, tá? Então, é por isso que a pomada ela tem aquela ação mais gordurosa, dá aquela sensação do que quando você passa aquela pomada, que sua pele está o que? Engordurada. Porque a pomada ela tem uma carga maior de óleo. Então chega aí a ter 80% de componentes oleosos, tá? Aí a gente agrega esses componentes oleosos tudo que a gente falou, desde cera a produtos oleosos. Beleza? Quando você passa essa pomada, o que acontece? Ela acaba sendo mais resistente à água. Quando você passa a pomada na pele e coloca lá debaixo d'água, você vê que a pomada ela continua na pele, diferente do creme. Se você passa o creme na pele e coloca na água, você consegue retirar muito mais facilmente aquele creme. Não é verdade? Enquanto a pomada não. A pomada que você passa, ela é mais difícil de ser aplicada na pele, mas quando você coloca ela na água, a água não consegue retirar aquela pomada com tanta facilidade, né? Então podemos dizer que a pomada ela é mais resistente à água do que o creme. Então a pomada, por ela ser mais resistente à água, o que ela vai oferecer? Ela vai favorecer o que? Uma camada protetora. Então essa camada protetora ela vai fazer o que? Ela vai melhorar a pele, né? Então a pomada ela é muito indicada para problemas mais superficiais, tá? Então suponhamos aí, você tem aqui, ó, a sua pele. Esse vermelho, suponhamos aí que você aplicou a pomada. Então, a pomada, o que ela vai fazer? Ela, para a pele seca, ela é uma boa, ela hidrata melhor a pele seca. Por quê? Lembra que a pomada ela é formada por 80% de produtos oleosos? Então, o que vai acontecer? Aqui você vai hidratar melhor a sua pele, porque lembra que a pomada ela vai formar uma camada sobre a pele. Então esse vermelho aqui, gente, é o que? É uma camada que a pomada fez. O que vai acontecer? A sua pele, que é essa aqui, quando você aplica a pomada na pele, naquela pele seca, como que ela vai hidratar? Além de ela ter 80% de produtos oleosos, ela vai impedir que sua pele perca água. Então, ela impedindo que sua pele perca água, a sua pele vai ficar também o quê? Mais hidratada. Então, a pomada para pele seca e ressecada, ela é muito melhor do que o creme, né? Nesse caso aí. Então, se você tem aquela pele mais seca, por exemplo, as pessoas que têm problema de pele, que já tem a pele muito seca, é muito melhor se utilizar a pomada do que o próprio creme em si. Não quer dizer que o creme ele não tenha hidratação, ele tem hidratação também. Mas comparando entre pomada e creme, a pomada ela é mais hidratante que o creme. Tá? Então, para pele ressecada, a pomada aí, para ser utilizada, ela é muito boa. Lembrando, se você já tem a pele oleosa, você não vai usar uma pomada. Se você tem a tendência a ter espinha na pele, você não vai passar um produto que seja oleoso. Então, por exemplo, aí na pele que você tem pele oleosa, que tem tendência a ter espinha, muito mais difícil você usar uma pomada ou um creme. Para a pele oleosa, a gente vai usar o que? Um gel. Mas isso nós vamos ver o que mais para frente nos slides quando a gente for comentar sobre isso. Tá ok? Então, só continuando para falar sobre a pomada. Então, qual que são as características da pomada? A pomada ela vai apresentar uma consistência macia e gordurosa.
tá? A pomada, gente, ela vai ser muito indicada para pele seca ou ressecada. A pomada, ela não contém água, uma porção de água na sua base. A absorção da pomada ela é mais lenta, mas o tempo de ação é maior. Porque se a absorção da pomada é lenta, então o tempo de ação do medicamento vai ser o que? Maior, devido à pomada ter absorção lenta. Beleza? A pomada ela permanece maior tempo na superfície da pele em relação ao creme. Então vocês podem ver que quando vocês passam uma pomada, ela fica com aquela característica na pele por um bom tempo. Lembra que a pomada ela vai criar uma camada protetora na pele, que nem a gente viu aqui, ó, né? Então é isso que vai acontecer. Então essas são as diferenças entre pomada e creme. Claro que a gente vai falar sobre os géis também, tudo, mas a gente vai estar falando conforme for indo nos slides. Deu para entender? Então, pomada, ela tem na sua maior base produtos oleosos, né? Por isso que as pomadas elas são mais gordurosas, por isso que ela dá a sensação de pele engordurada. A pomada ela é mais resistente à água. A pomada oferece uma camada protetora. A pomada é muito melhor para a pele seca. A pomada é indicada para problemas mais superficiais. A pomada tem como característica consistência macia e gordurosa. A pomada é indicada para a pele seca ou ressecada. A absorção é mais lenta, mas com maior tempo de ação. Tem maior tempo de permanência na pele, na superfície da pele. Então, essas são algumas características do que? Das pomadas. Beleza? Já os cremes que nós vimos na aula anterior, os cremes eles são o quê? São emulsões. Então, quando a gente fala em emulsões, significa que a gente tem uma base oleosa misturada com uma base aquosa ou ingredientes aquosos misturados em ingredientes oleosos. Beleza? O creme tem maior penetração mais rápida que a pomada. Em geral, os cremes são usados aí como anti-inflamatório, anticoagulante, antialérgico, antibióticos, antifúngicos e entre outros aí, né? Que a gente vê pessoas fazendo creme esfoliante, creme para retirada de manchas e por aí vai. A absorção do creme ela é mais rápida quando comparada à pomada. O creme ele tem uma consistência macia e aquosa. O creme ele é muito indicado para tratamento em grande área, né, pois facilita o espalhamento. E o creme ele tem início mais rápido com menor duração. Beleza? Deu para entender essas diferenças por enquanto? Ah, professor, e o gel? Bom, o gel, gente, ele é muito indicado para quê? Para a pessoa que tem a pele oleosa. Por quê? Porque assim, se a pele da pessoa ela já tem tendência a ter uma pele oleosa, ela não vai poder usar um creme ou uma pomada. Por quê? Se já tem uma pele oleosa e ela está atacando mais óleo na pele, o que pode acontecer? Criar mais espinhas. Então, pessoas que têm espinhas devem o quê? Evitar produtos à base de pomada ou creme. Deve-se utilizar o quê? Muito mais gel, porque o gel ele é formado por água e um carbômero ou um gelificante que vai dar a formação desse gel. Então, no gel ele não vai carga oleosa. Então, para a pele que tem tendência a ser uma pele mais oleosa, se indica muito o gel para estar utilizando na pele. Então aí você vai ter um filtro solar à base de gel, você vai ter um filtro solar
é um produto para passar nos rostos à base de gel. Então, o gel ele é muito utilizado para pele oleosa, porque ele não tem carga oleosa. É claro que nós temos também o creme oil free, que ele pode ser utilizado para a pele oleosa. Por quê? Como o próprio nome já diz, ele é um creme oil free. Quer dizer o quê? Um creme livre de óleo. Então, pessoas que têm a pele oleosa, ela tem que procurar produtos à base do quê? Ou à base de gel ou à base de creme oil free, tá? Livre de óleo, pois assim vai evitar você ter mais óleo na pele, vai evitar o que também? De nascer espinhas, beleza? Até agora deu para entender um pouco dessa diferença? Se não deu, pode chamar aí no WhatsApp que a gente tira essas dúvidas aí. Tudo bem? Então, só reconstituindo o que a gente falou lá na frente, a gente fala que as pomadas, elas são o quê? Lembra que a gente falou? Ela apresenta uma consistência mais espessa, ela chega a ter de 80% de carga oleosa e até 20% de água, tá? Diferente do que? Dos cremes que nós falamos, que nós vimos lá, diferente das emulsões, tá? Então, as pomadas, elas são compostas por materiais o quê? Mais gorduroso. Quais seriam esses materiais? Aí você me pergunta. Então, esses materiais, eles podem ser a parafina líquida, a vaselina semissólida, a lanolina e entre outros produtos que têm o quê? Uma carga oleosa. Então, as pomadas ela tem o que? Uma grande vantagem sobre os cremes. Por quê? Porque a pomada ela forma uma barreira oclusiva. Então, essa barreira oclusiva ela vai proteger a pele, né? O que vai permitir com que os ingredientes ativos penetrem melhor na pele. Então, aqui, ó, você tem a pele e você vai aplicar a pomada. O que a pomada vai fazer? Ela vai criar nessa pele uma barreira protetora. Então, se você tem essa barreira protetora, o que vai acontecer? Os ativos que aqui estão vão ser liberados na pele. Então, vai permitir que os ativos penetrem melhor na pele. Se sua pele é seca, a pomada vai fazer com que a água que tem no seu corpo não saia dela. Então, fazendo o quê? Hidratando melhor o seu corpo. Então, vai estar aqui, ó, e vai impedir, tá vendo? Então, vai impedir a saída dessa água. Então, vai ajudar o quê? A melhorar a hidratação da sua pele, tá? Então, as pomadas, ela é uma forma farmacêutica semissólida. Ela vai apresentar uma consistência mole e homogênea. As pomadas elas são de uso externo, mas também ela pode ser o que? Tópica. A sua administração pode ser aplicada tanto na pele como também nas mucosas. Quais seriam essas mucosas? A mucosa nasal, a mucosa ocular, a mucosa vaginal e a mucosa anal. Então você pode encontrar aí pomadas para uso nasal, pomadas para uso ocular. Quem de vocês aqui não já pegou alguma vez conjuntivite que teve que usar aquela pomada para aplicar no olho, né? Também pomada vaginal e pomada anal. A apresentação da pomada ela pode ser de ação local ou ela pode promover o que? A penetração percutânea. Tendo essa penetração percutânea, ela vai fazer com que o medicamento ele seja melhor administrado, tá bom? Então, um exemplo nas farmácias magistrais, ela faz grandes preparações de bases de pomadas, aonde eles vão armazenar e depois eles são incorporados o princípio ativo. Então, suponhamos aqui, eu posso criar uma base de pomada,
e depois eu aplico nessa base de pomada o meu ativo. Então, suponhamos aí que eu quero uma pomada mais oleosa. Eu posso aplicar um ativo mais oleoso, tá? Então, eu posso fazer uma base de pomada e depois nessa base colocar só o ativo, tá? Deu para entender? E aplico o que? O ativo nessa base de pomada. Deu para entender, gente? Então, isso aqui é só um reflexo do que eu já tinha falado anteriormente. Se eu perguntar na prova, quais dessas bases semissólidas apresentam uma carga oleosa de 80%? É a pomada, é o creme ou é o gel? Vocês vão responder a pomada, beleza? Se eu perguntar na prova qual dessas bases ela forma uma barreira oclusiva, onde protege melhor a pele? Pomada, creme ou gel? Pomada, beleza? Então, por serem semissólida, as pomadas elas têm característica de permanecer mais fixa no local onde você aplica, como nós podemos ver aqui no desenho, né? Então, a pomada, como a gente vê, ela é uma base semissólida. A pomada ela tem a característica de permanecer mais fixa no local onde ela é aplicada. Então, se ela tem essa permanência mais fixa no local onde ela é aplicada, ela é um grande agente o que? Hidratante. Então ela vai permitir o que? Maior ação terapêutica, como a gente já viu no slide anterior. Ela vai favorecer a ação terapêutica do fármaco que vai ser incorporada a essa base. Ela possui capacidade de se adaptar, como a gente viu, a várias cavidades da mucosa e também na superfície da pele, beleza? Só que, gente, a gente tem que ter um grande cuidado quando for aplicar uma pomada. Porque lembra que a pomada ela vai formar uma camada oclusiva na pele? Então, ela formando essa camada oclusiva na pele, ela pode fazer o quê? Ela pode obstruir os poros, né? Se ela vai obstruir os poros, o que ela vai causar? Ela vai causar uma dificuldade na transpiração. Causando essa dificuldade na transpiração, o que ela vai favorecer ainda? Ela vai contribuir para a formação do que? De edemas, tá? Por que esses edemas vão aparecer? Porque essas lesões agudas elas vão ser causadas por uma oclusão da pele, que vai acabar fazendo o quê? Diminuindo as trocas gasosas, né? Diminuindo essas trocas gasosas, o que vai acontecer? Vai causar um processo inflamatório. Então, muito cuidado também quando se aplica a pomada, por causa disso também, que a pomada ela pode causar edemas, né? Então, muito cuidado. A pomada, ela não é muito, ela é contraindicada em lesões agudas, tá? Por que ela é contraindicada em lesões agudas? Porque ela vai contribuir para a formação de edemas, vai evitar a troca gasosa cutânea, aumentando assim o processo inflamatório. Então, muito cuidado quando se aplicar pomadas em lesões agudas. Beleza? Deu para entender essa parte? Então, só para a gente ver aqui também, essa forma farmacêutica, ela apresenta o quê? As características mais específicas dela, como a gente já viu nos slides anteriores. Consistência mole, né? Inerte, inodora. Ela tem uma composição química estável, homogênea. Não deve apresentar arenosidade. O que é isso? Você passar aquela pomada
e contém parecendo que tem areia, sabe? Deve ter boa aderência à pele e à mucosa. Ela deve amolecer ou fundir com a temperatura corporal. E ela possui recipientes não aquosos de fase única, tá? Ela deve proteger o ferimento cutâneo do meio ambiente, promove hidratação e lubrificação da pele e apresenta compatibilidade com a pele e com os fármacos que vão ser incorporados na pomada. Beleza? Tá ok? Deu para entender essa parte também? Então, vamos passar para a próxima. Então, a base das pomadas, ela pode ser feita dessa forma aqui. Claro, existem mais bases para se fazer as pomadas, mas algumas que nós vamos ver são o quê? São as que são mais utilizadas. Então, as pomadas, elas podem apresentar algumas bases, né? Então, a escolha da base, ela vai diretamente ser relacionada ao tipo de princípio ativo que vai ser incorporado nessa base, ou a sua finalidade que vai ter essa base. Então, por exemplo, as bases hidrofóbicas, elas são utilizadas a vaselina, a parafina e a cera como base. Então, por exemplo, a vaselina, esta base ela não contém água. Então, o que vai acontecer? Quando você utiliza a vaselina, ela vai ser como que eu posso falar para vocês? Esta base ela não vai conter água. Então, dessa forma, vai ser impossível você incorporar, mesmo que seja o quê? Pequenas porções de água. Então, por exemplo, se você quer colocar um produto, um extrato fluido nessa vaselina, você não vai conseguir, tá? Porque a vaselina não vai fazer com que você consiga colocar nem que seja pequenas porções de água ou pequenos ingredientes de produtos aquosos, tá? Beleza? Então, a vaselina ela tem função do que? Oclusiva, de protetora da pele. Então, um exemplo, se a pessoa tem uma pele ressecada, quiser aplicar vaselina, ela pode aplicar a vaselina. Por quê? A vaselina, além de ter a função oclusiva, ela vai proteger a pele e vai hidratar melhor a pele. Temos também a parafina sólida. A parafina sólida ela é quimicamente definida como mistura de hidrocarbonetos purificados. Então, obtido da onde? Do petróleo. Apresenta característica inodora. Beleza? Já a lanolina, ela é um produto, gente, que é extraído da lã do carneiro. Ela apresenta propriedades emulgentes e ela tem a capacidade de incorporar água. Então, por exemplo, se eu vou fazer um produto que vai utilizar ingredientes aquosos, né? Então, qual que eu usaria? A vaselina ou a lanolina? Se vocês fossem criar uma base aqui, uma pomada que teria que incorporar um princípio ativo aquoso, qual você utilizaria? A vaselina ou a lanolina? A lanolina, porque como a gente falou, a lanolina ela permite que você coloque uma quantidade de água. Então a lanolina ela permite que você coloque aí cerca de 2 vezes o seu peso. Então suponhamos aí que você vai fazer uma pomada à base de lanolina, que você vai utilizar 10 gramas de lanolina. Então ela vai permitir que você coloque 2 vezes o seu peso de água. Então eu poderia aí colocar até o quê? 20 ml de água nessa minha pomada com lanolina. Beleza? Então a lanolina ela tem propriedade de otimizar, de facilitar a penetração cutânea. Mas como a gente sabe, tem o lado bom e o lado ruim. Então a lanolina ela apresenta a cor dela, né? Ela apresenta um cheiro um pouco desagradável e a lanolina ela possibilita o que? As pessoas terem alergia
e também a lanolina ela pode se rancificar, beleza? Temos também pomadas feitas à base de polietilenglicóis, que é os famosos PEGs. Quimicamente definido como polímero de óxido de etileno, possui característica hidrofílica. Então, ela permite sua solubilidade em água, ela pode ser incorporado extratos aquosos e ativos hidrofílicos que podem ser absorvidos na água. O PEG ele não é oclusivo, né? Então, sendo empregados em pomadas vaginais, em pomadas retais, porém são contraindicados quando se tem paciente com queimadura extensa. Por quê? Porque ela apresenta maior probabilidade de incompatibilidade com os fármacos que vai ser utilizado para pessoas que tenham tido ou sofrido queimadura. Tá? Então, quando se tem uma pessoa com paciente com queimadura, a pomada à base de polietilenglicol não é recomendada, não é muito recomendada. Beleza? Então, essas são algumas das bases que vocês têm. Claro, existem mais bases, né? Mas essas são algumas dessas bases. Aqui eu coloquei para vocês, se vocês depois quiserem fazer com a professora de cosmetologia, conversar com ela ou até mesmo aí, aqui tem uma pomada especial, que é um cerato. O que seria o cerato? Então o cerato, ele é uma pomada mais gordurosa que pelo nome já diz, cerato. Ele é incorporado o quê? Cera. Então, o cerato ele nada mais é que uma pomada gordurosa que vai conter cera. Essa cera pode ser de proveniência animal ou vegetal, mas que não seja emulsionada. Tá? Então, aqui eu coloquei uma pomada cerato para vocês. Né? Ela tem um alto teor. Né? São formulações epidérmicas com ação protetora. Então aqui a gente vê o cerato de galeno. Se usa o que? 13 gramas, aqui eu já coloquei já no cálculo para vocês. 13 gramas de cera branca, 53,5 de óleos de amêndoas doce. Você pode incorporar aí 33 ml de água de rosa e 0,5 gramas de borato de sódio. Tá? Como que é feito essa mistura? Você vai pegar essa cera branca. Então, você vai pegar a cera branca. Suponhamos aqui que é um banho-maria, tá? Aqui está um banho-maria. Você vai pegar aqui a cera branca. Cera branca. Você vai pegar essa cera branca, vai colocar em banho-maria, em temperatura até 40 graus. Essa cera branca ela vai derreter. Quando ela derreter, você vai incorporar os outros componentes. Então, você vai colocar o óleo de amêndoas doce, a água de rosa e o borato de sódio. Você vai tirar do banho-maria quando essa cera derreter. Depois que ela derreter, você tira do banho-maria, aí sim você começa a acrescentar os outros componentes. Óleo de amêndoas, água de rosa e borato de sódio. E vai misturando até formar o que? A sua cera. Dá para se formar cera de duas formas, por aquecimento ou por dispersão. Exemplo, você tem a vaselina semissólida, então ela já é quase que uma pomada. Você precisa incorporar um ativo, você pode aquecer essa vaselina ou, dependendo do ativo, você já pode incorporar diretamente nessa vaselina já misturando. Então, você tem dois processos para se fazer a pomada. O processo a frio, que você não vai precisar de aquecimento. Você pode pegar o ativo e já incorporar na base da pomada.
ou você vai ter o modo a quente, que você vai ter que fundir os componentes, né, no banho-maria e misturar esses componentes, formando assim a pomada. Beleza? Então, a preparação da pomada pode ser a frio e a quente. Esse cerato que eu passei para vocês, ele é um bom emoliente, ele serve para recuperar e amaciar a pele, que foi assim, pele seca, né? Porque ele vai causar uma grande hidratação. Ele vai promover o quê? Uma hidratação intensa. Então, pessoas que têm aquele pé com rachadura ou ressecamento em áreas extremamente ressecadas do corpo, já viu aquelas pessoas que têm o pé áspero, que às vezes o pé até parece que tem rachaduras na sola do pé, aquele pé mais ressecado? Então, essa pomada de cerato, ela é muito indicada para essas rachaduras, né? Para aquela pessoa que tem a pele seca, muito seca, principalmente aonde? Nos pés, tá? Então, essa pomada ela é muito utilizada. Então, a pomada de cerato, ela é o quê? É um bom hidratante, né? Além de ter compostos naturais, ela é o quê? Hipoalergênico. Então, 100% aí você pode passar que ela vai ter o quê? Uma hidratação bem intensa. Ela também pode ser utilizada aí para psoríase. Pessoas que têm psoríase, pomada de cerato também ela é muito boa. Então, se vocês tiverem a oportunidade de fazer essa pomada, conversar com a professora ou fazer uma pomada para rachadura, pede para fazer, faça um testezinho, leva para casa, vê aí com a professora que dá cosmético para vocês fazerem aí uma pomada de cerato. Tá ok? Então, gente, aqui foi só uma formulaçãozinha que eu passei para vocês. Então, quando a gente fala em géis, como a gente já finalizou pomadas, quando a gente fala em géis, os géis, quais são as principais características deles? Então, o gel, ele aparenta aquela consistência gelatinosa, ele aparenta aquela consistência transparente, o gel, ele é livre de gordura, ele apresenta o quê? Um grande teor de água na sua formulação. O gel ele apresenta um aspecto gelificante, né? Umectante, conservante, tá? Então, para a produção do gel é necessário o uso do quê? De um espessante. Sem o espessante, você não irá conseguir fazer o gel, beleza? Tá? O gel ele tem o que? Baixíssima penetração na pele. Tá? Então, comparado aos outros ativos, o gel tem uma menor permeabilidade ou penetração na pele. Então, o gel a gente pode definir como uma solução coloidal ou suspensão de substância. Ele é formado por um recipiente transparente ou translúcido. Geralmente, essas substâncias são partículas inorgânicas ou grandes moléculas orgânicas. Tá? O gel ele é muito utilizado e destinado para peles oleosas e peles acneicas. Tá? Então, pessoas que têm pele oleosa e tendência a ter acne, é muito bom se utilizar de produtos à base de gel. Então, filtro solar à base de gel ou de creme oil free, que é creme livre de óleo, tá? Pele acneica. Quanto mais você produz óleo pela sua pele, mais há a probabilidade de você ter uma pele acneica. Então imagine, se você já produz óleo demais, para que você vai aplicar um creme, um exemplo aí, um creme oleoso, ou até mesmo uma pomada no seu rosto? Você não vai utilizar. Então você vai utilizar produtos à base de quê? De gel. Então o gel ele é muito indicado para pele oleosas e pele acneica. Lembra das características do gel? Gelatinante, transparente, livre de gordura, apresenta um grande teor de água,
né? E o gel ele precisa de um agente gelificante para se formar esse gel, beleza? Sem esse agente gelificante, não se tem como formar um gel. Existem vários agentes gelificantes. Nós vamos falar de alguns deles aqui. Um exemplo aí que vocês hoje vê, o gel, o álcool em gel. Se você vê, dá para você fazer aí o gel de álcool em gel de várias formas. Só que o que vai mudar vai ser esse aqui, ó, o agente gelificante. Então, às vezes você vai lá e compra aquele gel, aquele álcool em gel bonito, maravilhoso, que não gruda na pele. Opa, maravilha. Passam uns dias, você vai lá e compra um outro gel de um outro fornecedor. Aquele gel, aquele álcool em gel está mais grudoso, está mais pegajoso. O que que foi feito? Foi feito com um agente gelificante diferente, tá? Então, a escolha do agente gelificante que vai formar o gel, ele também é muito importante, ok? Então, aqui nós vamos falar de alguns tipos de espessante ou alguns tipos de gelificante que vai formar esse gel. Então, temos aqui o derivado de celulose. Por que o derivado de celulose? Ele não vai depender do pH. Como vocês vão ver outros gelificantes ou outros carbômeros, que eles vão depender do pH para poder formar o gel. Já os derivados de celulose, eles não dependem do pH para formar o gel. Um exemplo, a hidroxietilcelulose, ela é um polímero que vai ser derivado da celulose, então ela é um tipo de gel não iônico. Então, o que vai ser comercializado aí, esse hidroxietilcelulose, vocês vão poder encontrar aí na hora que vocês forem comprar, como natrozol, né? Qual que é a grande vantagem desses polímeros sobre o carbopol? Eles têm menor sensibilidade ao pH. Então, você consegue aí trabalhar com hidroxcelulose com pH 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já os géis de carbopol, você só consegue trabalhar com pH acima de 6. Porque só acima de 6 que esse carbopol, tá? O carbopol vai formar um gel. Já os derivados de celulose, eles não vão depender do pH. Eles vão poder formar gel aí em pH 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Então, temos aí derivados da celulose, nós temos a carboximetilcelulose, conhecido como CMC. Ela é um polímero aniônico. Ela é geralmente utilizada para géis de uso interno, né? Então, ela é incompatível com ativos ácidos, sais de alumínio e zinco. E ela também, em pH abaixo de 2, ela é muito assim incompatível, tá? Fora isso, você pode fazer diversos géis. Então, por exemplo, se eu quero fazer um gel de uso interno, eu vou usar um carboximetilcelulose, o famoso CMC. Quero fazer aí um gel para se aplicar na cavidade bucal ou para a pessoa comer. Aquele, não sei se você já viu, aquele para o pessoal que treina, que faz aquele suplemento que vai à basezinha de gel. Você pode utilizar o CMC. Quero fazer um gel comestível. Vou utilizar o CMC. Beleza? Temos também a hidroxietilcelulose, que é definido como um polímero não iônico, tolerante a ácido, sendo instável em pH de 2 a 12. Então, se eu quero fazer um produto para aplicar na pele, onde eu vou usar um ácido, eu vou utilizar um hidroxietilcelulose, um polímero desse. Por quê? Ele consegue ficar em forma de gel em pH de 2 a 12. Quando se faz um produto, por exemplo, vocês querem fazer um ácido retinóico para poder descamar a pele.
Então, o ácido retinóico ele tem que ser trabalhado em pH 4, 4,5. Se eu for fazer na forma de um gel, eu vou fazer o quê? Na forma de gel de hidroxietilcelulose. Tá? Faço um gel com hidroxietilcelulose e incorporo o ativo, o tretinoína, que é o ácido retinóico, para poder fazer a escamação da minha pele. Então, eu vou ter um gel à base de hidroxietilcelulose e vou ter o ativo ácido retinóico, que é a mesma que tretinoína. Eu vou incorporar o ativo no gel feito de hidroxietilcelulose. Aí eu tenho o que? Um gel para escamar a pele. Tá? O metilcelulose ele é um polímero não iônico. Ele apresenta o que? Várias incompatibilidades em relação à substância, como fenol, cloreto, cetilpridineno, PABA, os parabenos, entre outros. Geralmente assim as pessoas evitam de usar muito metilcelulose, mas dá para se fazer muita coisa também com metilcelulose. Tá ok? Temos também agora, gente, aquele que nós vimos são o agente gelificante à base de celulose. Mas temos também os derivados de ácido carboxivinílico. Esses gelificantes, eles dependem do pH. Lembra que aqueles que nós vimos de hidroxicelulose, ele pode ser trabalhado em pH de 2 para cima? Já os derivados do ácido carboxílico, eles dependem do gel, eles dependem do pH para se formar o gel. Se eu perguntar na prova qual é a diferença de um gel à base de celulose e um gel à base de carboxivinílico, qual que é a diferença? Para se formar o gel de celulose, você não depende do pH. Já os géis formados por ácido carboxivinílico, ele depende do pH para se formar um gel, tá bom? Então, o que acontece? Os derivados do ácido carboxivinílico, eles são carbômeros. Então, esses carbômeros, eles vão ser o quê? Eles vão ser polímeros sintéticos que vão ser derivados do ácido policriacílico, que vai ser solúvel em água. Nossa, professor, o senhor está xingando. Isso não precisa vocês decorarem, é só para vocês terem o conhecimento. Então, esses carbômeros, eles são vendidos muito como carbopol, tá? São muito utilizados nas preparações de géis, né? Principalmente naquela dispersão que você precisa fazer um gel aquoso, né? Porque ele apresenta uma boa viscosidade, só que, como eu falei, vocês precisam fazer o quê? Neutralizar ele, vocês precisam subir o pH dele, porque eles dependem do pH para se formar um gel. Então, são utilizados neutralizantes nesses derivados de ácido carboxivinílico. Então, os neutralizantes mais utilizados são o hidróxido de sódio, a trietonalamina. Beleza? Então, como nós vimos, os derivados do ácido carboxivinílico eles são conhecidos como carbopol. E existem vários tipos de carbopol. Então, o carbopol, gente, como nós falamos, ele é um carbômero. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ser um agente gelificante, né? Que ele é muito utilizado. Só que os carbômeros, vocês têm que saber que eles são incompatíveis com fenol, ácido fortes, né? E também em alta concentração de eletrólitos, tá? Então, aí nós temos o carbopol 934. Ele apresenta uma fraca tolerância iônica. Ele produz um gel mais turvo, um pouquinho mais escuro. Porém, o que ele faz? Ele oferece uma boa espalhabilidade. Ele oferece uma boa estabilidade. A viscosidade ele é alta. Ele é muito aplicado em emulsões de suspensão, né? Temos aqui um que é muito utilizado.
Ixi, já estou indo. Temos o Carbopol 9040, que ele é muito utilizado aí na fabricação do famoso álcool em gel. Então, ele é muito utilizado na produção do álcool em gel. É claro que dá para vocês fazerem o álcool em gel com os outros polímeros também e os derivados de celulose. Só que aquele álcool em gel que tem uma aparência mais brilhosa, aquele que não gruda na mão, ele é muito utilizado esse Carbopol aqui. Então, se vocês pegarem um gel de vocês, um álcool em gel, ou ele vai estar falando que ele vai ter um ácido carboxivinílico, ou ele vai estar na embalagem atrás, nos ingredientes, que vai ter um quê? Um carbômero, que é geralmente utilizado o Carbopol 9040. Por que ele é utilizado muito o Carbopol 9040? Esse Carbopol ele pode ser utilizado para fazer também gel para cabelo. Ele pode ser feito aquele gel para fazer quando a mulher está grávida, lá que ela precisa fazer ultrassom, aquele gelzinho que passa na barriga. O álcool em gel. Por quê? O Carbopol 9040 ele vai produzir o quê? Um gel mais cristalino, um gel mais brilhante, né? Então ele apresenta maior efeito espessante, ele tem baixa tolerância aos eletrólitos, então ele forma um gel muito mais bonito do que os outros que nós vimos. Tá? Então em aparência ele é muito melhor. Então vocês podem ver, se vocês usar gel para cabelo, ou até mesmo o seu álcool em gel, aquele que não é tão pegajoso, vai estar escrito que vai estar escrito nele como ingrediente, vai ter um carbômero ou um carbopol, ou um ácido carboxivinílico, beleza? Temos também o Carbopol Ultrex 10, que ele é um polímero de fácil dispersão, tá? Então aqui o que vocês têm que saber? O Carbopol ou os carbômeros, que são os ácidos carboxivinílicos, eles dependem do pH para se formar um gel. Então, geralmente, para se formar um gel com os carbômeros, ele tem que estar em cima aí de uma faixa de pH A6, dependendo de qual carbômero você vai usar. Conforme você vai subindo o pH dele, o seu gel vai ficando o quê? Mais viscoso, beleza? Deu para entender essa parte? Já diferente dos são derivados da celulose, que eles não dependem do pH para formar o gel, beleza? Então, gente, aqui está uma fórmula para vocês, né? Caso vocês depois, mais para frente, quiserem fazer, é uma fórmula para vocês fazerem um gel, tá? Então, nesse gel aqui, vocês vão utilizar o quê? Eu coloquei o nome comercial, né? No caso, o componente, a quantidade e a função. Então, se vocês forem fazer, lembrando, essa quantidade é para vocês fazerem o quê? 1000 gramas. Se caso vocês quiser fazer por conta, então o propileno seria o quê? 5%. Tá? Aqui que eu já fiz as contas. O feonip, 1%. Tá? O carbopol, 1,25%. Que se você fizer as contas para 1000 gramas que você quer fazer, vai dar essas quantidades. Então, eu já fiz com o resultado. Então, 5% de propileno para 1000, eu vou utilizar 50 gramas de propileno, 10 gramas de feonip e 12,5 de carbopol, que vai ser o meu espessante. Então, essa fórmula aqui é para vocês fazerem uma base, no caso, o gel. Essa base, vocês fazendo, vocês podem utilizar ela para fazer um gel redutor, que aí depois você só vai colocar os ativos para fazer a redução de medida. Com esse mesmo gel aqui, você pode fazer um gel para cabelo,
com essa mesma base aqui, você tem a base para fazer o gel de álcool 70, que depois você só vai incorporar nessa base os 70% de álcool. Então, aqui é para você fazer o que? Uma base em gel. E o coativo que você vai colocar é o que vai dar a função a esse gel. Então, qual seria a forma de você fazer esse gel? Então, eu descrevi aqui. Se caso vocês quiserem comprar esses produtos aqui, eles vendem num site chamado Sabão e Glicerina. E tem outros sites que vocês podem pesquisar para vocês poderem comprar esses produtos e quiserem fazer. Então, aqui a gente faz como? Vocês vão fazer a preparação, vocês vão aquecer a água até 70 graus, né? O Feonip vocês podem deixar para colocar quando a fórmula estiver pronta, não precisa colocar agora, tá? Então, vocês vão colocar o propileno glicol, né, junto. Depois vocês vão adicionar o carbopol previamente solubilizado em pequena quantidade de água, né? Aos poucos você vai agitando lentamente até misturar todo o carbopol nessa formulação. Você vai reduzir assim a temperatura para 40 graus. Então você foi lá, esquentou todos aqueles seus produtos até 70 graus. Você vai tirar ele do banho-maria, vai acrescentar o carbopol e vai mexendo. Conforme você vai mexendo, como já está fora do banho-maria, a tendência da temperatura é diminuir. Quando ele estiver em 40 graus ou tiver já com a formulação já fria, você vai fazer o quê? Você vai colocar um neutralizador. Lembra que quando está QS é quantidade suficiente só. Então você vai colocar um neutralizador para quê? Até que você ajuste o pH para 6,5 ou 7. Então você vai pingando o neutralizador até você chegar nesse pH. Conforme você chegou nesse pH, você vai ver que o seu gel ele vai começar a ficar mais viscoso. Enquanto você não chegar nesse pH, ele vai ficar um gel fluido, tá? Então essa aqui é uma base para vocês poderem fazer o gel. Se depois vocês quiserem conversar com a professora de cosmético aí também para vocês fazerem nas aulas, vocês conversem para ver o que dá para fazer. Porque com essa formulação, vocês conseguem depois incorporar o álcool e fazer assim o álcool 70, o gel álcool 70, tá? Beleza? Então, só para a gente finalizar, então aqui eu coloquei algumas especificidades das pomadas. Então, para vocês verem, são preparações de consistência semissólida, de aspecto homogêneo, destinadas a serem aplicadas na pele ou em certas mucoses, tem a finalidade de exercerem uma ação local ou de promover a penetração percutânea dos princípios medicamentosos, tem ação emoliente e protetora, as pomadas mantêm-se fixas no local de aplicação devido à sua adesividade, são agentes hidratantes muito eficazes, possibilita a máxima ação terapêutica dos fármacos incorporados, se adaptam a cavidades e mucosas e superfície da pele. A pomada obturam os poros, originando a diminuição da transpiração, favorecendo os edemas. Então, muito cuidado na aplicação da pomada, tá? Porque, como a gente fala, ela pode diminuir a transpiração, favorecendo o aparecimento de edemas. Beleza? E para finalizar, os géis. Só um resumo rápido. Os géis são forma farmacêutica cosmética bem aceita. Eles têm aparência cristalina, sensação de não oleosidade, são formados por macromoléculas orgânicas ou inorgânicas, têm propriedade de reter moléculas de água, pode ser incorporado de originado diversas viscosidades. Então vocês vão encontrar aí gel mais viscoso, gel menos viscoso, né?
A gente pega aquele gel mais volumoso, viscoso, aquele gel de cabelo. E quando a gente vai pegar, também tem aqueles géis mais molinho, mais menos viscoso. Beleza? Gente, espero que tenha dado para entender a diferença e a aplicação tanto da pomada e do gel. Qualquer dúvida, vocês podem tirar comigo, tá? Então, da minha parte de aula, era isso. Desde já agradeço a todos, espero que todos tenham tido aí um bom aproveitamento da aula.